Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar a tratar com o Kubernetes. Nesta semana eu vou apresentar o objeto Secrets do Kubernetes. Então vamos iniciar entendendo qual o motivo para o objeto Secrets existir. Um pod do Kubernetes muitas vezes precisa usar dados confidenciais como chaves SSH, senhas de banco de dados, tokens OAuth, chaves de API, chaves de registro de imagem. E o Kubernetes ele foi projetado para ter uma sintaxe declarativa e assim as definições dos objetos Kubernetes são armazenadas em arquivos no formato YAML ou no formato JSON e são colocadas sob controle de versão. Acontece que adicionar informações confidenciais a um arquivo com controle de versão que qualquer pessoa pode visualizar é contra qualquer prática recomendada de segurança. Então, por isso, o Kubernetes inclui os objetos secrets. Então, um secret é um objeto que armazena informação sensível, como senhas, tokens ou chaves. E o uso de secrets evita que você tenha que incluir dados confidenciais no seu código, sendo assim mais seguro do que usar config maps, por exemplo, em texto simples ou em especificações de pods, permitindo controlar como os dados confidenciais são usados e reduzindo o risco de expor os dados a usuários não autorizados. Essa seria a principal função dos secrets ou segredos. Dessa forma, os usuários do Kubernetes podem criar secrets e o próprio Kubernetes estabelece e usa secrets. Por exemplo, o Kubelet ele usa secrets para extrair imagens que requerem autenticação e o Kubernetes usa os secrets internamente para permitir a comunicação entre os pods e a API Server. E onde são armazenados os secrets? Os secrets eles são armazenados no etcd, que é o local de armazenamento de dados central para o sistema Kubernetes. Esse é o mesmo local onde residem as definições declarativas para os deployments do Kubernetes. Essa abordagem de armazenamento centralizado permite que os usuários criem um segredo que pode ser consumido por qualquer número de pods, sejam esses pods cópias idênticas um do outro ou não. E nós podemos criar qualquer número de segredos ou secrets, mas nenhum pode exceder a 1 MB de tamanho. E além disso, o nome de um secret deve ser um nome de subdomínio DNS válido, que é regido pela RFC 1123. Aqui, um nome de subdomínio DNS válido deve conter no máximo 253 caracteres, conter somente caracteres alfanuméricos em caixa baixa, traço ou ponto, iniciar com um caractere alfanumérico e terminar com um caractere alfanumérico, que seria um nome válido. E o Kubernetes apresenta duas categorias de secrets. Os secrets integrados, que são criados automaticamente pelas contas de serviço do sistema Kubernetes e são associados a containers junto com credenciais da API. E nós temos 7 tipos integrados. Temos o opaque, que armazena dados arbitrários definidos pelo usuário. Depois eu tenho um outro tipo que vai ser usado para armazenar um token que identifica uma conta de serviço. Aí eu tenho um outro tipo aqui que vai armazenar segredos de configuração do Docker, esses dois aqui. Depois eu tenho o armazenamento de segredos de autenticação básica. Eu tenho o armazenamento de segredos de autenticação SSH e TLS. Esses seriam os 7 tipos integrados que são criados automaticamente. A outra categoria são os secrets customizados, que nós podemos criar para disponibilizar informações sensíveis para os pods. Aí nós podemos usar a linha de comando, arquivos textos e arquivos de configuração YAML. E para criar os secrets, nós podemos usar o comando kubectl, podemos usar um arquivo de configuração YAML ou JSON e podemos usar a ferramenta Kustomize. A seguir, eu vou mostrar a criação de secrets
usando cada uma dessas opções. Então, vamos iniciar com a criação de um secret usando a linha de comando e arquivo textos. Então, vamos supor que eu queira criar um objeto secret para conter o nome do usuário e a senha para autenticação, que é um exemplo bem básico. Para fazer isso, eu posso usar o comando echo e definir a informação que eu quero armazenar num arquivo texto, que eu estou chamando aqui de username.txt. E aqui eu estou gerando um outro arquivo que eu estou chamando de password.txt, que está armazenando a senha. Então aqui eu estou usando o comando echo e a seguir, com esses dois arquivos texto gerados, eu posso usar o comando kubectl create secret e definir os dois arquivos aqui que eu gerei para mim criar um objeto secret com esse nome, user-cred. Então aqui nesse exemplo, eu estou usando o comando echo com a opção "-n" aqui para garantir que nenhum caractere de nova linha seja adicionado ao nosso texto aqui, que eu estou armazenando, admin e não sei. Se isso acontecer, isso vai afetar o valor armazenado e aí a autenticação pode falhar. Então a gente sempre usa aqui a opção "-n". Aqui no comando kubectl, para criar o objeto secret com o nome de user-cred, eu estou dando o comando kubectl create secret. Esse comando ele vai empacotar os arquivos em um segredo e vai criar um objeto lá na API do Kubernetes. Quando eu crio um segredo ou um secret usando o kubectl, eu tenho que definir aqui a opção generic. Essa opção vai definir que o tipo do secret é o tipo opaque. Lembrando que o opaque, ele é um tipo pré-definido, como nós já mostramos, de secret, que é definido pelo usuário para ter informações sensíveis, como nós estamos fazendo aqui. Então aqui eu vou criar o objeto secret. E aí eu posso usar os seguintes comandos para explorar aqui o secret gerado. kubectl get secrets vai me exibir os secrets do meu ambiente. kubectl describe secrets e o nome do secret vai exibir a descrição do secret criado. Depois eu posso editar o secret criado e aí eu posso exibir o conteúdo usando esses dois comandos aqui, kubectl get secret e user-cred, que é o secret, -o yalm ou -o JSON Path com essa definição. Então vamos fazer isso. Eu vou abrir agora aqui o meu ambiente do Kubernetes. Então eu já estou com o Minikube em execução e o meu Docker também está em execução. Então eu vou criar o primeiro arquivo. Então eu dou echo "-n", vou definir aqui admin e vou armazenar aqui username.txt. A seguir eu vou dar um echo "-n". Agora eu vou armazenar a senha. Observe que aqui eu estou definindo um texto aberto, E eu vou definir aqui como o arquivo password.txt. Pronto, eu gerei dois arquivos. Eles existem aqui no meu ambiente, password e username. Agora eu vou dar o comando para efetivamente criar o objeto secret. Então eu dou o comando kubectl create secret. Vou definir o tipo do secret. Então eu vou usar generic, porque eu estou criando um secret onde eu estou fazendo a atribuição dos valores. Vou dar o nome do secret, vou chamar de user-cred. E agora eu vou informar que eu vou usar os arquivos textos. Então eu defino -- from file igual username.txt e -- from file igual password.txt. Então agora eu vou criar o objeto secret usando os dois arquivos textos que nós criamos. Então vou dar um enter. Olha lá, secret user-cred created. Então agora eu vou explorar aqui o secret que foi criado. Então o primeiro comando que eu posso usar é kubectl get secrets. Observe que ele me exibe aqui o meu secret e ele exibe um secret que é criado por padrão pelo Kubernetes, aquele que vai armazenar o token relacionado à conta do usuário. Então, o meu secret aqui, o tipo dele. Se eu quiser obter uma descrição do meu secret, eu posso usar o comando kubectl describe secrets e user-cred. Olha aqui, ele me dá uma descrição, namespace, as labels não usei, annotations não usei, o tipo, opa, e os dados, estão baseados aqui nesses dois arquivos texto, password e username. Se eu quiser editar esse arquivo de segredo, eu dou o comando kubectl edit secret
e user cred. Você vai perceber que ele vai abrir aqui, ó, um arquivo texto onde eu posso editar os dados aqui, ó. Observe que aqui, ó, em password ele cifrou os dados ó, no arquivo que ele gera. Então tá aqui, ó, a versão, os dados, o tipo é um secret, ó, o nome, users-cred, aqui alguns metadados que eu não utilizei e o tipo que é opaque. Então se eu sair sem editar, eu não vou ter nenhum problema, né? Eu vou fazer assim, ó, fechar. E eu também posso exibir o conteúdo do secret. Por exemplo, kubectl get secret user cred -o. Por exemplo, ó, se eu quiser listar isso como num formato YAML, eu digito YAML aqui, ó. Ele vai me dar o formato YAML, ó, API, os dados, o tipo, os metadados e aqui o tipo do secret. Vou limpar a tela aqui e agora eu posso também usar o comando kubectl get secret user cred -o JSON path igual. Aqui eu defino .data entre aspas sim, dentro de chaves. Aí ó, ele me exibe a password cifrada e o username cifrado, que são os arquivos textos que eu gerei. Então, continuando, agora eu vou mostrar a criação de um secret usando a linha de comando e a entrada literal. Então, eu não vou usar arquivo textos. Como que funciona isso? Aqui, ó, eu vou continuar criando um objeto secret para conter o nome do usuário e a senha. Então, aqui eu vou usar o comando direto, ó, kubectl create secret generic, o nome do secret. E aqui, ó, em vez de usar from file, eu vou usar from literal e vou definir aqui, ó, o nome direto, o valor da informação que eu quero que seja armazenado pelo secret. Então, o nome do usuário vai ser user e a password vai ser não sei. Então, aqui eu estou usando, ó, -- from literal em vez de file. E aí eu posso usar os mesmos comandos que eu usei, né, para inspecionar aqui o secret gerado. Então, eu vou mostrar essa opção agora. Vou abrir aqui o meu terminal. Vou limpar. Então, eu vou dar o comando kubectl create secret generic. Eu vou definir o tipo como opaque. O nome, vou chamar de test cred, de credencial. Ó, from literal igual username igual user espaço -- from literal igual password igual não sei 1. Vou dar um enter. Pronto, ó, ele criou o secret test-cred. Então se eu der um kubectl get secrets, olha aqui o user cred e agora o test cred. Então, ó, se eu quiser obter aqui as informações, ó, listar aqui, né, o test cred, olha lá, a password, note que ele cifrou, ó. Eu defini aqui user e aqui não sei ele cifrou, aqui é a password, né, não sei e aqui é o user. Então ele cifrou no formato base 64. kubectl describe secrets test cred. Ele me lista os secrets da mesma forma. E o kubectl edit secret test cred, ó, ele vai me abrir o arquivo texto. Se eu fechar aqui, ó, a edição foi cancelada sem alterações. Então seria uma outra forma, usando a linha de comando kubectl sem usar arquivo. Agora tem um detalhe, se por acaso aqui a informação que você está definindo aqui, no meu caso é user e não sei, tiver qualquer caractere especial, você tem que definir sequências de escape, que na maioria dos ambientes consiste em informar aqui, ó, o valor da informação entre aspas simples. Então esse é um detalhe importante. Vejamos agora a outra forma de criar um secret, que é usando arquivos YAML e o atributo data. Aqui nessa abordagem, você pode criar o secret primeiro em um arquivo no formato JSON ou YAML e depois criar o objeto secret no Kubernetes. Para fazer isso, nós precisamos gerar os dados confidenciais no formato base 64. Então, olha, eu vou criar um objeto secret para conter o nome do usuário e a senha. Então, ó, eu estou dando echo -n admin, estou usando aqui um arquivo, né? E estou usando aqui, ó, o atributo base 64. Isso já vai cifrar essas informações aqui no arquivo texto. Acontece que no ambiente Windows, o comando echo com base 64 não funciona sem que você tenha que usar outros recursos, né? Ou usar um outro editor. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos usar uma ferramenta para gerar os dados no formato base 64 e depois atribuí-los no arquivo, né? Então você pode usar esse site aqui, ó. Aí você coloca
admin lá, ele vai gerar o base 64, não sei, ele vai gerar o base 64 e você usa isso. Então aqui eu posso criar um arquivo usando o atributo data no seguinte formato, ó. API version v1 kind secret, o metadata é o nome do secret, ó. O tipo opaque e ó, o atributo data. Aqui eu defino o username cifrado e password cifrado. Então esse comando eu estou usando para ele me gerar justamente essa informação no formato base 64. Aí eu monto o meu arquivo IAM e depois eu dou o comando kubectl apply-f e o nome do arquivo YAML. Vamos ver essa opção aqui funcionando. Então eu vou limpar aqui a tela do meu ambiente. Então, como o ambiente é um ambiente Windows, eu vou acessar aquele site, ó, e eu vou digitar aqui admin, ó, eu estou em encode, vou mandar ele encodar para mim, ele gerou. Aí eu vou copiar. Vou fazer a mesma coisa para não sei 1. Vou dar um encode, aí eu vou copiar e vou usar esses valores para montar o meu arquivo IAM. Então eu usei aqui, ó, esse site aqui que eu posso gerar informações no formato base 64. Então aqui eu vou abrir o Visual Studio Code e eu vou criar o arquivo aqui, ó, new file, eu vou chamar de secret1.yml. E aqui, ó, API version kind secret metadata é o name dbpass1, aqui ó, eu copiei e colei, ele veio com um caractere estranho e aí não vai funcionar. Deixa eu apagar esses caracteres estranhos aqui, ó. Então, ó, o metadata é o nome do secret dbpass1, o tipo, e aqui eu vou usar data, né? Tá aqui o meu arquivo YAML criado, ó, e aqui eu tenho os dados cifrados. Então, eu criei o arquivo YAML, agora eu vou para o meu ambiente aqui. Ele é o arquivo secret1.yml, né? Então eu vou dar kubectl apply-f secret1.yml. Ó, ele criou o dbpass1, foi criado o secret. Então se eu der kubectl get secrets, olha aqui o dbpass1 criado. Naturalmente eu posso emitir todos aqueles comandos contra esse arquivo secret. Então essa seria uma forma de criar secrets usando o arquivo YAML e o atributo data. Agora eu posso também criar um arquivo YAML e definir aqui as informações como um texto aberto. Então essa seria a opção de usar arquivos YAML, só que em vez de usar o atributo data, eu uso o atributo string data. E aqui, ó, em vez de data, eu defino string data, defino aqui o texto em aberto, ó, como eu estou mostrando aqui. Então, ó, v1 secret, o nome do secret, dbpass2, o tipo opaque e a string data, ao invés de data. Só que aqui, então, eu posso definir, ao invés de a informação no formato base 64, ela pode vir como texto claro em aberto. Vou mostrar essa opção agora para você. Então, novamente aqui, ó, vou limpar tudo, né? Eu vou retornar aqui para o meu Visual Studio Code e vou vir aqui, eu vou fechar esse secret1, vou clicar com o botão direito aqui, new file, vou chamar de secret2.yml. Então aqui, ó, eu vou usar string data. Então eu vou copiar e colar, ó, API version v1 kind secret metadata dbpass2, o tipo opaque, string data, ó, Macorati, não sei, aqui a informação não está cifrada, né? Então eu já criei o arquivo YAML, agora eu posso criar o objeto. Vou aqui para o meu ambiente, vou até usar o cache de comandos aqui, ó, kubectl apply-f secret2. Ele criou, vou dar um kubectl get secrets, olha aqui, ó, dbpass2. Vamos dar um kubectl describe secrets dbpass2, describe dbpass2. Olha aqui, admin password são as informações que eu estou armazenando aqui. Então seria uma outra opção para você criar secrets. E agora eu vou mostrar como nós podemos usar, porque até agora eu mostrei como criar. Uma maneira de usar os segredos ou secrets é anexá-los ao pod, que precisa deles, e a gente faz isso usando o volume. Então aqui, como é que funciona? Eu tenho meu cluster, meu pod com container, aí eu tenho um volume com o secret, aí eu acesso o secret através do volume. E aqui, se o pod tiver mais de um container, cada container deverá definir uma montagem de volume que vai apontar para o volume onde eu tenho armazenado o secret. Então, cada entrada em um secret é representada por um arquivo. Então, para mim acessar os segredos montados
num pod em um volume separado, basta eu modificar a definição do pod para incluir um novo volume igual ao nome do objeto secret. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho um arquivo YAML que eu estou usando para criar um secret, que é esse arquivo aqui, ó, que eu chamei aqui o secret dbcreds, e eu estou usando aqui o string data, o username, a password e o host. Então isso vai me criar um secret. Como que eu vou usar esse secret num pod? Eu posso, ao definir um pod, como exemplo, né, ó, eu tenho API version v1, um pod, o nome do pod e o container aqui, ó, eu estou especificando o container, ó, o nome do container, a imagem que ele vai usar. Vou dar um comando e observe que aqui, ó, eu estou montando um volume neste caminho como read only, e aqui, ó, o volume eu estou especificando e apontando aqui para esse secret, ó, dbcreds. Então, eu estou referenciando, ó, o secret que foi criado aqui. Eu tenho que atentar bem aqui para o nome que eu vou informar aqui, porque às vezes ele me gera um secret com um nome diferente, aí com o nome obtido eu coloco o nome aqui para mim poder usar esse secret. Aí ele vai internamente usar os arquivos que foram definidos aqui com as informações confidenciais. Então aqui é importante entender o seguinte, ó, que eu estou definindo um volume que contém o secret e o nome do secret deve corresponder, né, ao que foi definido aqui, ó, no arquivo YAML que foi usado para criar os. E aqui no container eu estou definindo uma entrada ao volume mounts, isso eu tenho que fazer para cada container do pod. E observe que aqui, ó, que o container ele não deve ter acesso de gravação ao volume secret, ó, read only igual a true. E ele tem que apontar, olha, para uma pasta no sistema de arquivos do container. E é aqui que vai ser montado as informações do secret que o meu pod vai usar. Então, como prática, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar o seguinte que nós vamos fazer. Eu vou criar um secret usando a ferramenta Kustomize. O Kustomize é uma ferramenta para personalizar as configurações do Kubernetes. Ela possui alguns recursos que facilitam aí o gerenciamento dessas informações. Eu vou continuar criando os arquivos contendo os dados confidenciais e eu vou usar literals. Eu tenho duas opções quando eu uso aqui o Kustomize. Eu tenho que criar um arquivo com esse nome, ó, customization.yaml. Aí eu posso usar um formato, vai ser esse, onde eu defino o secret generator, o nome. E aqui, ó, eu posso usar arquivos, aí eu defino os arquivos que eu estou usando, ou posso usar literals. E aí eu atribuo aqui os valores como eu estou mostrando. Então eu posso usar para gerar um arquivo YAML ou essa opção ou essa. Aí eu vou ter um arquivo customization com esse nome. Aí eu vou aplicar e gerar o secrets. E aí eu posso ver o secret gerado. E aí, para mostrar que o pod tem acesso ao secret, o que eu vou fazer? Nós vamos criar um pod que vai usar, olha, aquele secret. E aí, note que eu estou definindo aqui, ó, o secret name tem que ser igual ao do que foi montado pelo Kustomize. Aí eu vou entrar no pod, vou dar um kubectl exec no pod que vai ser gerado e vou entrar na pasta etc mais secret, que é onde, ó, ele montou o pod, e vou listar os arquivos que ele criou para armazenar as informações. Então vamos lá, eu vou voltar aqui para o meu ambiente, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, vou fechar aqui, ó, e ó, Customization, eu criei o arquivo Customization, name my secret, estou usando literals, ó, e estou atribuindo o username, ó, aqui não pode ter espaço, tem que ser como está exibido aqui, igual, sem espaço, admin, e aqui eu estou informando a password. Então eu tenho o arquivo Customization gerado, ele vai gerar com o nome mySecret. Então vamos aqui para o meu ambiente, e agora eu vou aplicar esse Customization. Então eu dou kubectl apply -k ponto, que é a pasta onde está o arquivo customization.yaml. Então eu vou gerar o secret. Olha, ó, ele gerou o secret, note que ele incluiu aqui, ó, um valor aleatório. Então o nome do meu secret é esse aqui, tá? Então se eu der um kubectl get secrets, tá aqui, ó, o meu secret, mySecret gerado. Então eu vou copiar esse nome e agora eu vou abrir o arquivo pod1, onde eu tenho o pod. E aqui eu vou copiar o nome do secret que ele gerou. Ó. Então ó, eu vou criar um pod com esse nome, usando esse container no Nginx. Estou montando um volume, olha, com esse nome. E olha aqui, ó, eu estou referenciando o secret que eu acabei de criar, definido aqui, ó, em secret name, o nome do secret que foi criado. O volume mySecret, ele vai montar nessa pasta, ó,
/etc/mysecret. Então vamos retornar para o meu ambiente. Então agora eu vou dar o comando kubectl que eu vou aplicar e vou criar o pod, né? kubectl -f pod1.yml. Ó, ele criou o pod, vamos dar um getAll aqui, ó, kubectl getAll. Então, ó, tá o meu pod, ele está criando um container ainda, ó, já está em execução. Vamos dar um getAll aqui, ó. Então, ó, o meu pod, vamos ver os secrets, kubectl get secret. E o meu secret está aqui, ó. Então agora eu vou entrar dentro desse pod. Vou dar kubectl exec-it, nome do pod, testpod /bin/bash. Entrei no pod, vou dar cd etc mysecret, que é o nome do volume que eu montei. Vou dar um ls. Olha lá, password username. Eu vou dar um cat aqui, ó, ele vai ficar meio truncado, mas ele vai mostrar o conteúdo, ó, cat password. Olha aqui, ó, a password aqui, ó. E que ele está emendando aqui com a linha de comando aqui no ambiente, isso está acontecendo. Vou dar um ls de novo e vou dar um cat username. Olha lá, ó, admin. Então, ó, eu tenho lá dentro do meu pod o arquivo secret com as informações confidenciais que o pod vai usar. Então, era isso que eu queria mostrar aqui com relação a secrets. Até a semana que vem.